Júlia, quanto tempo você acha que eu vou fazer a prova? Acho que você vai fazer em 2 horas. O horário eu acertei. Acho que você vai fazer na casa dos 20. Acho que você vai fazer perto dos 25. Acho que talvez 24,5, então. Nesse vídeo eu vou te contar como foi o meu primeiro triatlon olímpico. O primeiro triatlon olímpico que eu fiz na vida lá em Caiobá, no circuito paranaense de triatlon olímpico. Olha quantas vezes eu falei triatlon olímpico, né? Então fica ligado até o fim que eu vou passar todas as minhas experiências, como que foi minha estratégia de prova e, claro, como que foi minha colocação no final. E muito importante, eu faço esse vídeo não por mim, mas para te ajudar a entender como você pode fazer a tua prova de um jeito mais legal, como você pode ter um resultado mais interessante e como você pode se preparar para alcançar aquele recorde que você estava esperando, aquele distância que você está querendo tanto conquistar. Então fica até o final do vídeo porque o vídeo está muito legal, tem muita imagem interessante, muito diferente da prova e esse é o primeiro vídeo que eu faço de Race Report no canal. Então já se inscreve, já deixa o like e bora pro vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia. Esperando a área de transição abrir para colocar minha bike, colocar capacete, colocar minhas coisas, tá ali atrás, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar ela. E esse é o meu primeiro triatlon olímpico. Então bora comigo que eu vou mostrar tudo como ele foi, bora! É a primeira prova olímpica que eu vou fazer. Tô bem animado, já tô de roupa, já tô preparado. Entrei um pouco no mar. E daqui a pouco começa a natação. Tem a nossa cameraman, ó. Deixa eu Nossa filmar. própria. Ó, essa é a roupa do Felipe. É a cameraman. E a gente vai pegar todos os detalhes da prova, transição, corrida, bike. Vai ser bem legal. Então fica até o final do vídeo. Valeu! Nesse último dia 15 aconteceu a primeira etapa do Paranaense de Triatlon Olímpico e ocorreu ali em Caiobá, nas águas conhecidas de Matinhos, e foi muito legal. Essa foi a minha primeira prova de triatlon olímpico. Para quem não sabe, triatlon olímpico é 1.500 de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida. E eu contei toda a minha experiência, toda a minha preparação nesses 2 vídeos que estão aparecendo aqui em cima. Vale a pena você dar uma olhada. Eu falei um pouco dos meus equipamentos, falei um pouco como eu sofri, como eu estava doente, como foi minha planilha. Então, se você está se preparando para esse tipo de prova, vale a pena dar uma olhada. E falando em ficar doente, foi exatamente assim que começou o meu triatlon olímpico, né? Durante a semana da prova, a semana anterior, eu peguei um resfriado, fiquei mal, fiquei com dor de cabeça, fiquei com o nariz escorrendo, fiquei com uma baita dor de ouvido que me impediu de fazer treino em um dia, inclusive de nadar durante todos os outros dias. Então eu nem sabia se ia conseguir largar. Tinha essa dúvida enorme, né? Principalmente como a gente mora em Curitiba, eu e minha esposa, a gente tinha que descer a Serra do Mar e ir pra praia, e quando a gente desce a Serra do Mar, todo mundo já sentiu o ouvido, né? Eu tava com uma otite brava, tava doendo bastante, então eu não sabia nem se conseguiria largar. Mas deu tudo certo, eu larguei. E vou te falar, essa foi a primeira vez que eu nadei 1.500 metros de natação. Já fiz vários outros triatlons sprint, triatlons de distância menores e dessa vez nadei 1.500 metros e foi realmente uma experiência bem diferente. Então assim, eu normalmente quando eu começo a nadar, quando eu me posiciono na largada, normalmente eu me posicionava bastante atrás nos meus primeiros triatlons. Por quê? Porque eu não era um bom nadador. Ainda não sou o melhor nadador que existe, mas dei uma boa melhorada. Deixava o pessoal sair, depois saía, acaba perdendo uns 10, 15 segundos nisso, mas saía tranquilo. Com o tempo eu fui melhorando a natação e cada vez fui me sentindo mais confiante de largar na frente. E foi isso que eu fiz nesse último domingo. Eu larguei bem na frente, bem nas cabeças, assim que disparou a buzina, já estava correndo junto com a galera. E por que que eu decidi fazer isso? Porque é o seguinte, quando você está na natação, assim como na bicicleta, se você consegue nadar na bolha de alguém, atrás de alguém, você consegue nadar muito mais rápido, fazendo muito mais força. E essa era a minha intenção, conseguir pegar a bolha de alguém e nadar, pelo menos grande parte da prova, mais rápido, fazendo mais força e até me forçar a ter um ritmo um pouco mais forte. Infelizmente, esse não foi o caso. Grande parte da prova eu nadei sozinho e foi uma experiência legal, porque quando a gente faz o triatlon sprint, que era a minha experiência, normalmente é uma prova muito rápida, ou seja, com 10, no máximo 15 minutos você está saindo da natação.
Nesse caso, eu ia ter pelo menos o dobro disso. Então, com 10, 15 minutos, você entra na água, tá nadando muito forte, tá se posicionando, quando viu, acabou. Aqui no triatlon olímpico, deu tempo de eu entrar na água, fazer a primeira volta, eram 2 voltas, era um circuito, né? Sair, passar pela areia, ver como tava meu tempo, e a vez que eu vi que eu tava meu tempo, eu dei a primeira volta em 12 minutos e 30, fiquei bem satisfeito. Esse é o tempo que eu faço normalmente na distância sprint, e aí fazer a segunda volta. E essa segunda volta foi um pouquinho pior do que eu imaginava. A primeira volta, talvez pela adrenalina, pela vontade de sair junto com a galera na frente, eu consegui impor um ritmo mais forte. A segunda volta eu acho que dei uma descansada, dei uma relaxada, o ritmo foi um pouco menor, nada que prejudicasse tanto. No final eu consegui fazer a natação inteira em 26 minutos. Ou seja, a primeira volta eu fiz em 12 minutos e 30, a segunda volta eu fiz mais ou menos em 13 minutos e 30, perdi um minutinho ali. Mas tudo bem, faz parte, é a primeira experiência. Na próxima eu já sei que eu vou poder nadar um pouco mais forte na natação. Assim que eu saí da natação, minha esposa tá filmando, essas imagens que vocês estão vendo são ela filmando, e eu falei pra ela assim, 26. Ela entendeu que eu tava saindo na posição de número 26, mas não, eu tava saindo com 26 minutos, porque ela não tava marcando o relógio, ou se tava, enfim, eu queria informar ela pra ela ficar feliz, era um tempo que eu queria fazer, que eu ia ficar feliz. E eu falei pra ela, 26, e ela não entendeu muito bem, ela falou pra mim 27, eu entendi, que eu tô com 27 minutos incluindo a transição, mas não, ela tinha contado as pessoas que estavam passando, que já tinham entrado na transição, e eu estava em 27º, que não era tão ruim assim, na verdade eu estava ali no meio da galera, não estava tão atrás assim das pessoas que, dos 10 próximos colocados, estavam uns 2, 3 minutos atrás, que para amador não é tanto tempo assim, né? Mas estava ali no meio da galera, tinham mais ou menos 70 pessoas competindo, então estava numa posição ok, relativamente. Aí fiz a primeira transição, as imagens estão aí, até que foi rápida, foi uma das mais limpas que eu já fiz. Dá para melhorar bastante, ainda tive um problema para tirar a roupa, mas saí tranquilo, saí de boa, pensando bem no que eu ia fazer. E logo em seguida peguei a bike e comecei. O trecho de bike, nessa prova aí, ela tem 5 km, os 5 primeiros quilômetros dela são dentro da cidade, e esses primeiros 5 tem bastante lombada. Então é um saco, você dá uma pedalada, 5 metros depois tem uma lombada. Aí você pega o ritmo, 5 metros depois tem uma lombada. Como eu já estava bastante ansioso da prova, da natação, e não estava entendendo muito bem, estava tentando encaixar ainda, estava tentando colocar a sapatilha, estava tentando pensar quando que eu ia tomar meu primeiro gel. Eu tomei 3 géis durante a bicicleta. Eu estava meio confuso, ainda não consegui dar tanto tempo, não consegui dar tanta força quanto eu gostaria para a bicicleta. Então as minhas parciais no relógio eu marco a cada 5 km. A primeira parcial foi 9 e 40 minutos, 9 minutos e 40 segundos, que foi bastante alto. Eu queria fazer as parciais em 8h20, 8h30. Então nessa primeira parcial eu já estava bem atrás. Mas enfim, era o que é, né? Não tem como voltar. E logo na primeira não, mas lá pela 4ª lombada que eu passei bem rápido com a bicicleta, voou a caramanhola que eu tinha atrás, que eu estava reservado carboidrato para tomar, por isso eu tive que tomar um gel a mais durante a bicicleta. Era para tomar 2, acabei tomando 3. E aí, por conta desse carboidrato que ficou lá. Pois bem, aí passou os primeiros 5 km, a gente entrou numa rodovia que é bem conhecida aqui, a rodovia Alexandra Matinhos, e é uma delícia pedalar ali, porque ela é lisa, é um asfalto liso, um tapete, totalmente reto, mínimo de subida, e ali deu para imprimir bastante ritmo. Fui passado uma posição no começo da prova por uma pessoa que eu nem peguei mais, acho que ela ficou uns 3, 4 minutos na minha frente, e um outro cara que me passou também no começo ali da cidade, que eu consegui pegar na estrada. E foram isso as pessoas que me passaram. Esse segundo cara eu peguei ele 2 quilômetros depois, e após isso eu comecei a buscar as outras posições, né? Essa bicicleta, essa pernada de bicicleta, ela dá vários retornos. A gente deu uns 3, 4 retornos, e a cada retorno eu sempre prestava muito atenção, pegava um ponto de referência na estrada próximo ao retorno e via quanto tempo eu estava de diferença das pessoas, dos grupos, né? E eu percebi que tinham vários grupos, era uma prova sem vácuo, mas normalmente o pessoal anda assim meio que junto, sem pegar vácuo do outro, né?
E eu percebi que tinham vários grupos que eu conseguia pegar que estavam a 2, 3 minutos de diferença, que se eu fizesse um esforço eu ia conseguir pegar e ganhar várias posições. E foi assim que eu comecei a fazer. Com 10 quilômetros comecei a ver esses grupos e comecei a apertar bastante o pedal. A minha intenção era pelo menos aí sair para a corrida bem posicionado. A corrida é o meu forte. Mesmo que se eu não fosse pegar essas pessoas, eu sabia que eu ia conseguir pegá-las na corrida, e foi isso que aconteceu. Passei mais umas 5 ou 6 pessoas durante o pedal, foi bem tranquilo, assim. Algumas eu consegui abrir até uma certa vantagem em 1, 2 minutos, e cheguei para a corrida bastante cansado por conta desse esforço bem acima que eu fiz. Tava bem empenhado mesmo pegar essa galera. Fiquei bem feliz que consegui, sabe? Eu gosto de ganhar posições durante a prova. Eu prefiro ser um pouco conservador e ganhar as posições depois do que começar muito forte e acabar perdendo. Então, peguei várias posições nesse final aí. Devo ter terminado a bike com mais ou menos 1h06, 1h07 e devo ter terminado em, 18º mais ou menos. E é importante também falar que durante a bike eu já tinha bastante noção do tempo final que eu ia fazer da prova. Por quê? Porque durante os treinamentos eu só tinha certeza de uma coisa, como que eu ia me sair na corrida. E na corrida a intenção era correr em 42 minutos ou abaixo disso, tá? Era a única coisa que eu sabia, a única certeza que eu tinha era: vou correr essa corrida 10 km em 42 minutos ou abaixo disso. E eu já sabia que ia conseguir por conta de uma meia maratona que eu tinha feito antes, por conta dos meus treinamentos, então eu estava bem confiante que eu estava fazendo, que eu ia conseguir esse resultado. Então, eu estava fazendo os cálculos pelas minhas médias ali, pelas minhas parciais. Então, eu comecei a bater 8h30, 8h20, 8h40 a cada 5 quilômetros. Então, eu percebi assim, eu terminei a natação com mais ou menos 30 minutos, que era 26, mais 1 minuto e meio de transição, mais 1h06, 1h10 de pedal. Então eu fiz essas contas, eu vi que ia acabar o pedal com 1h40, já sabia isso lá no quilômetro 30 do pedal, mais ou menos, e estava bastante feliz. Se eu acabar em 1h40 fazer a corrida em 42, 41, eu ia bater um tempo que era assim, impensável, que era 2h20. A minha intenção era 2h25, como vocês viram no vídeo anterior, que eu coloquei aqui. Então a intenção era fazer 2h25, 2h30, como vocês viram aí no começo do vídeo. E, se eu terminasse com 2h20, 2h21, cara, eu já tava feliz demais. E quando cheguei no pedal, a Júlia me contando aqui, ela falou que eu tava em 14º, mais ou menos. E, tava muito feliz, já que eu saí 27º. Eu devo ter passado algumas pessoas durante a transição, isso eu sei porque a transição foi bem limpa mesmo, foi bem rápida. Eu vi que tinha gente sentando, tirando o capacete, enfim, comando gel, gente, não faz isso, a transição é rápido, vai perder posição. Então eu vi que eu ganhei posição na transição e ganhei posição no pedal. Então eu devo ter saído 14º, 15º da corrida. A corrida, fiz a transição também bem rápida. Eu estava decidindo se eu ia colocar meia ou não na prova, né? Eu não sabia se ia conseguir colocar a meia, se ia dar tempo, enfim. E o que acontece? Eu coloquei um esparadrapo no meu calcanhar, porque meu tênis ele machuca muito o calcanhar quando eu tô sem meia. Esse esparadrapo ficou na natação, tá lá boiando no mar agora, desculpa aí o Greenpeace, tá puto comigo que eu deixei o esparadrapo no mar, mas fazer o quê? Também não queria deixar, não gosto do oceano, mas fazer o quê? Tá lá no mar. E aí, resolvi que tinha que colocar meia, senão não ia conseguir terminar a corrida, 10 km com o calcanhar machucado é bem difícil, é bem cansativo. E aí coloquei a meia, coloquei o tênis, o porta-número, foi bem rápido, foi uma transição, uma das mais rápidas que eu fiz de corrida, e saí pra corrida. E cara, assim, nunca vou falar bem a real, fazia muito tempo que eu não sentia tão mal assim numa corrida. Foi muito difícil a corrida no começo, eu saí e me arrependi da força que tinha colocado na bike. Eu sabia que eu tinha forçado a bike que eu tava pagando agora. E falei, bom, já que eu tô sofrendo agora, paciência. Agora é pensar no agora e que passou, agora vamos segurar o ritmo para até o final. E uma coisa que eu faço muito é deixar o corpo ditar o ritmo no começo. Então, por exemplo, assim, nas provas de sprint, normalmente eu saía muito rápido para corrida. Era uma corrida de 5 km, aí normalmente eu sabia, consigo fazer em 20 minutos, consigo fazer 21 minutos, aí eu saía para 3h50, que dá mais ou menos 19h30, 19h20.
Falar, pô, tô muito rápido, vou diminuir um pouco. E eu percebia que era muito... se eu diminuísse, eu só tava perdendo tempo. Meu corpo, ele, de uma certa forma, sabia regular eu correr nesses 5 km de uma forma ok, sem morrer. Então, se eu saísse, por exemplo, para essa corrida de 10 a 4:20, que era o pace que eu tava esperando mais ou menos, 4:10, eu ia bater meu tempo, que era o de 41 e pouquinho, 42. E foi assim que aconteceu. Saí, logo em seguida eu comecei a olhar pro relógio, tava 4:25, 4:20. Falei, bom, eu tô morrendo, tô sofrendo, mas eu consigo manter esse ritmo. Quero apertar um pouco e vou tentar apertar um pouco. Eu queria bater 4:10. E alguns trechos eu até conseguia bater 4:10, conseguia apertar um pouco, mas sinceramente durava 1 km e logo depois eu tava morto. E olha só, tava muito quente. Já era umas 10 da manhã não, mas era umas 9:30 e o sol tava forte. A previsão era de chuva, tava feliz que ia chover, mas fez um sol infernal. Tava uns 27 graus, para nós aqui é muito quente, o sol direto ali, né? Então cansa bastante. E isso afetou bastante. Então, além de todo o cansaço da bike, também tinha o sol. Mas enfim, eu vi que o pessoal também estava sofrendo, né? Como eu disse, eu gosto muito de ver quanto tempo as posições, as pessoas estão nas posições à frente de mim. Então, por exemplo, eu vejo a pessoa que está na minha frente, eu pego um ponto de referência, ela passou por aquele ponto, eu vejo o meu relógio, ela passou lá com 10 segundos. Com quantos segundos eu vou passar lá? Passei com 30, ou seja, eu estou com 20 segundos de diferença. Pegava um outro ponto de referência. Nesse ponto de referência eu estou com 18. Então eu percebi que eu estava me aproximando dessas pessoas. E assim eu fui pegando posições. Eu peguei 1 ou 2, 3 posições, não lembro. Foi bastante quente a prova, foi bem complicado. E aí eu só pensava naquilo, né? Em terminar. Só pensava em bater o próximo quilômetro, terminar a próxima volta, chegar nos 5 quilômetros, depois chegar nos 5 quilômetros, chegar nos 3 últimos, depois nos 2 últimos, depois no último quilômetro. Foi bem sofrido, mas ainda assim no último quilômetro eu consegui apertar bastante o pace. Eu acho que eu consegui fazer 4:05, 4:03. Mas uma coisa importante, como é uma prova relativamente pequena, né, 60, 70 participantes, a gente fica muito distante um do outro. E eu sabia que ali no final, nos últimos 2 quilômetros, eu não tinha ninguém para pegar, não tinha ninguém ameaçando minha posição, e eu sabia que para eu pegar outra pessoa ali na frente era quase impossível, ela estava quase 1 minuto à frente. Então, se eu quisesse, eu poderia diminuir o pace, que nada ia acontecer, eu ia terminar de boa, ninguém ia me passar, também não ia passar, ninguém estava confortável. Mas para minha cabeça e para o meu corpo, eu entendi que era importante eu dar o meu máximo, independente das pessoas que estivessem à frente ou que estavam atrás. A prova é comigo mesmo, a prova é contra eu mesmo. Então, mesmo assim, mesmo sabendo que não tinha ninguém me ameaçando, resolvi apertar bastante o pace e acabei a prova com 42 minutos na corrida, 2 horas e 21 minutos e 30 segundos no relógio oficial. Acho que você vai fazer perto dos 25, acho que talvez 24,5, então. E, nossa, quase morri no final. Cheguei, quase vomitei, tava muito cansado, tava tudo doído, fazia muito tempo que eu não me sentia mal, mas estava extremamente satisfeito com o resultado. Acho que alguém forçou demais, tá quase vomitando ali. Se vomitar, isso vai pro vídeo, hein? Não sei se ele tá chorando ou se ele tá vomitando. Tá chorando ou se tá vomitando? Os dois. Boa, tá bom? E aí? Conta. Chegou em 12º, hein? Eu acho. Eu morri na natação, morri na bicicleta e na corrida eu terminei de morrer. Tu passou 14 pessoas na bicicleta. Tu saiu em 28º da água. Tu não saiu muito bem da água, mas tu deixou bastante gente pra trás. Aí na bike tu saiu de 27º, 28º pra 14. E aí agora você passou acho que 2 na corrida. Então. Não vai vomitar no celular, tá? Fala. Na natação fiz. Eu achei que fui bem até. A primeira volta eu fiz em 12. Não, foi bem sim. Porque na outra vez, mesmo circuito, eu tinha feito em 12 também. Mas aí na segunda foi mais de boa.
Passei morto. Depois eu conto mais, tô muito mal. Essa prova eu posso dizer assim, não teve nenhum grande erro, porque normalmente assim, quando eu faço as provas de sprint, eu consigo pontuar 2 ou 3 erros que me custam às vezes 10, 15, 20, 30 segundos e que eu não consigo recuperar por ser uma prova grande. Como é uma prova maior, o olímpico, eu entendi que eu fiz alguns erros, mas eu consegui me recompor, consegui dar tudo que eu tinha e chegar num resultado bem legal. Como eu disse, 2 horas e 21 era um tempo muito acima do esperado. Só para você ter uma ideia, no último triatlon sprint eu fiz 1 hora e 10, ou seja, eu dobrei o tempo, dobrei a distância, o que não funciona muito bem, né? Você às vezes dobra a distância, você acrescenta, além de dobrar o tempo, acrescenta 5, 10 minutos. Então quer dizer que eu fui extremamente forte, consegui até um pouco acima do que eu esperava. Consegui o 3º lugar na minha categoria, 14º lugar geral. E para uma estreia é uma colocação ótima, é uma colocação que sinceramente eu não esperava. Tinham muitos profissionais na prova, a gente acabou 20 minutos antes de mim, enfim, nem tem condições de competir, mas para um amador que estava iniciando realmente foi algo fora do normal. E a intenção a partir de agora é continuar fazendo esse circuito, são 4 provas no circuito, a próxima é de inverno. Vai ter de verão, outono, enfim, nem sei se acho que essa foi de outono, mas as provas são bem organizadas, são legais para fazer tempo e eu vou fazer todas elas para ver se consigo arranjar uma colocação melhor. A intenção é fazer o meio Iron de São Paulo dia 11 de setembro, é por isso que eu estou fazendo essas provas. Essas provas fazem parte da preparação, apesar de ter um foco bem grande para terminar elas são secundárias à grande preparação que é o meio Iron. E eu fiz um vídeo muito legal, fiz um estilo entrevista com a minha esposa, a Júlia, conversando comigo. Eu queria muito que vocês vissem, porque eu consegui passar bastante das lições que eu aprendi, das coisas que eu pensei durante a prova, muito além apenas do vídeo que a gente fez agora, tá? É um pouquinho mais extenso, mas vale a pena você perder esse tempinho, não é nem perder, mas se você gosta de fazer prova, gosta de triatlo, estudar um pouquinho, entender. Eu considero que eu tenho uma preparação mental bem legal e eu passei um pouco disso que eu entendi, que eu faço durante as provas nesse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você quer ver esse vídeo, já entra no canal, já procura ele, que ele tá logo aí no canal, tá certo? Então, deixa o like, deixa um comentário e valeu!